Há um tipo de história que eu guardo com cuidado especial. Não porque termine bem, mas porque não termina de jeito nenhum. É sobre um rei que perdeu tudo e sobre o que ele fez quando o poder voltou para suas mãos. É sobre amor? Em parte. Mas é principalmente sobre o que acontece quando um homem decide que o mundo inteiro vai pagar por um único crime. Prestem atenção. Havia um velho rei, pragmático, frio. O tipo de homem que enxerga o reino como um mecanismo de relojoaria. Cada engrenagem no lugar certo, cada peça cumprindo sua função. Ele tinha um filho, jovem, impetuoso, apaixonado pela vida da forma como só os ingênuos conseguem ser. O filho deveria se casar. O casamento foi arranjado, como todos os casamentos de príncipes costumam ser, com política, não com sentimento. A noiva chegou com sua comitiva, damas, criados, cavalos. E entre aquelas mulheres havia uma que não deveria estar lá. Não no sentido literal. Ela tinha todo o direito de estar. Mas existem pessoas cuja presença muda a gravidade de um ambiente. Ela era assim. Eu conheço este momento. Juro que já o vi acontecer centenas de vezes. O instante em que um homem olha para uma mulher e percebe que a vida vai ser dividida em antes e depois. Os humanos chamam isso de amor à primeira vista. Eu chamo de o começo de uma catástrofe muito bem planejada pelo destino. O príncipe a viu e estava perdido. O que deveria ser um olhar discreto se tornou conversas noturnas. O que deveria ser conversa se tornou cumplicidade. E o que deveria ser cumplicidade se tornou algo que nenhum decreto, nenhuma ameaça, nenhum pai poderoso conseguiria apagar. O problema? O príncipe tinha uma esposa. A corte sussurrava. O velho rei observava. E a fúria do pai crescia devagar, da forma como crescem as coisas mais perigosas. Em silêncio. Primeiro, ele mandou a jovem embora. Exílio. Longe do filho, longe da corte, longe do reino. O príncipe obedeceu. Por enquanto. Mas o destino tem um senso de humor que eu, após séculos observando, ainda não sei se admirar ou temer. A esposa morreu. Durante o parto. O herdeiro sobreviveu. Ela não. E o príncipe, de luto ainda úmido, mandou buscar a jovem de volta. Eles viveram juntos, abertamente, com filhos, com risos, com a arrogância silenciosa de quem acredita que o amor é proteção suficiente. Não é. O velho rei via aquela união como uma ameaça crescente. Os conselheiros alimentavam seu medo com precisão cirúrgica, sussurrando sobre estabilidade do trono, sobre linhagens estrangeiras, sobre filhos que poderiam um dia reivindicar o que não era deles. O medo, em pessoas com poder, é o ingrediente mais letal que existe. Deixem-me ser honesto com vocês sobre uma coisa. O velho rei não era um monstro. Era um pai apavorado com o futuro do que havia construído. E isso, convenhamos, é quase pior do que ser um monstro. Porque monstros agem por prazer. Pais apavorados agem por convicção. E convicção não tem remorso. Foi no inverno, uma manhã fria de janeiro. O príncipe estava fora, caçando, dizem. Ou talvez deliberadamente afastado por forças que ele nunca vai conseguir provar. 3 homens atravessaram o jardim. Ela estava lá com os filhos. Quando os viu, entendeu. Correu em direção ao velho rei, que veio pessoalmente, o que diz tudo sobre o peso daquela decisão. Jogou-se com as crianças nos braços. Suplicou. Chorou. O rei hesitou. Os 3 homens não. No dia 7 de janeiro, ela morreu naquele jardim. A lenda diz que suas lágrimas se transformaram em um riacho que corre até hoje. Que o musgo vermelho das pedras é, ainda agora, o sangue dela. Não sei se é verdade. Mas sei que as lendas não nascem do nada. Veja bem, reis mandam matar pessoas o tempo todo.
Isso não me surpreende mais há pelo menos 8 séculos. O que sempre me surpreende é o que vem depois. Porque quando você arranca de um homem a única coisa que ele amava de verdade, você não destroça um homem. Você cria algo muito, muito pior. Quando o príncipe soube, algo dentro dele se fechou. Não era apenas dor. Era uma determinação gelada, metódica, quase clínica. A fúria de quem decide guardar cada nome, cada rosto, cada detalhe. E esperar. Ele se rebelou contra o pai. Guerra civil. O reino rachado ao meio. Só a intervenção da rainha-mãe evitou que a destruição fosse total. O príncipe aceitou a paz. Recuou, mas não perdoou. 2 anos depois, o velho rei morreu. E o príncipe subiu ao trono. Existe um silêncio específico que antecede a tempestade. Não é a ausência de som. É a presença de algo que todos sentem nas entranhas, mas ninguém consegue nomear. A corte inteira sentiu esse silêncio quando o novo rei foi coroado. O novo rei não demorou. Primeiro, ele foi atrás dos 3 homens do jardim. 2 foram capturados, executados publicamente. O rei declarou, sem nenhuma emoção aparente, que eles não podiam ter coração, já que haviam destruído o dele. O terceiro escapou, para sempre. Mas a vingança mais extraordinária ainda estava por vir. Porque o novo rei convocou a corte. E diante de todos, nobres, clérigos, conselheiros, os mesmos rostos que conspiraram, que sussurraram, que aprovaram a morte daquela mulher, ele fez um anúncio. Ele havia se casado secretamente com ela, antes da morte. Um casamento legítimo, com testemunhas, selado por Deus e pela lei. Ela não era sua amante, era sua esposa. E, portanto, era rainha. O corpo foi exumado, transportado em cortejo solene por quilômetros e quilômetros, à luz de milhares de tochas, com toda a pompa que um estado em luto pode oferecer. A corte obrigada a acompanhar cada passo do caminho. E então, e aqui é onde a história abandona qualquer pretensão de normalidade. Antes de selar o túmulo, o rei mandou vesti-la com roupas reais, sentá-la no trono, colocar a coroa em sua cabeça. E a corte, os mesmos que a desprezaram em vida, os mesmos que apoiaram sua execução, foi obrigada a se ajoelhar e beijar a mão da rainha morta. E então, o que aprendemos com isso? Que o amor vence a morte? Talvez. Que a vingança é um prato servido frio? Sem dúvida alguma. Mas o que realmente me fascina, o que me faz continuar assistindo à tragédia humana século após século, sem conseguir desviar o olhar, é outra coisa. É que ele não precisava de nada disso para governar. Tinha o poder, tinha o exército, tinha o trono, tinha tudo que um rei precisa. Mas não era suficiente. Ele precisava que o mundo se ajoelhasse, que aquelas bocas se humilhassem, que ela fosse, em morte, o que nunca deixaram que ela fosse em vida. Há um nome para isso? Os humanos chamam de amor. Eu já não sei mais o que chamar. Ela se chamava Inês de Castro. Ele se chamava Dom Pedro I de Portugal. O jardim onde ela morreu fica em Coimbra. A fonte onde dizem que suas lágrimas viraram água ainda existe. Era o ano de 1355. Os túmulos dos 2 ficam lado a lado, até hoje, no mosteiro de Alcobaça, em Portugal. Ele mandou construí-los assim, frente a frente, de forma que, no dia do juízo final, quando os mortos se levantarem, a primeira coisa que ele veja seja o rosto dela. Esta história tem um nome. Chama-se Amor que Passou pela Morte. E eu a vi acontecer. Até a próxima. Se você tiver coragem de ouvir. E aí, já tinha ouvido falar dessa história? Você imaginava que ela era real? Aqui no canal, toda semana tem uma história surpreendente. Se inscreva para receber as notificações. Se tiver sugestão de história, seja real ou em livro, deixe nos comentários.